Oi, gente! Hoje eu vim aqui ensinar para vocês essa base em ponto baixo centrado, que fica um charme. Eu vou ensinar a lógica para fazer essa base e vocês vão conseguir fazer de qualquer tamanho. Eu vou usar uma agulha número 8, né? É uma agulha que eu normalmente não uso nas minhas peças. Eu uso apenas para fazer esse tipo de base, porque eu gosto que os pontos fiquem mais folgados e eu também não vou ter nenhuma dificuldade para fazer esse trabalho. Eu uso também uma numeração número 4 para fazer os arremates. E para você que está iniciando no crochê, eu acho bem interessante vocês fazerem uso desses marcadores. Se você não tiver marcador, mas você também pode utilizar um pedacinho de fio, né, para que a gente possa marcar o primeiro ponto das carreiras, para ficar mais fácil de vocês visualizar. Mas se você não tiver também, não tem problema, você vai conseguir fazer sem uso desses marcadores, tá? O fio que eu vou usar é um fio de 36 milímetros, mas vocês podem usar o fio que vocês tiverem em casa, tá? Então, vamos começar fazendo o círculo mágico. Esse círculo mágico foi a forma mais fácil que eu encontrei para fazer, né? Eu, de início, tive muita dificuldade para fazer o círculo mágico, então por isso que eu resolvi vir aqui mostrar a forma que eu faço para que outras pessoas possam ser beneficiadas com isso. Então, eu vou pegar meu fio, vou colocar aqui entre os dedos, vou deixar um pedacinho de fio aqui sobrando, tá? Vou pegar o fio que vem do rolo e vou passar por cima desse fio dessa forma, fazendo com que ele forme um X aqui e desse lado ele fique com esses dois fios paralelos, dessa maneira. Então, como que eu vou iniciar? Eu vou passar por baixo dessa primeira laçada aqui, tá? E com o ganchinho da minha agulha, eu vou trazer esse fio que tá lá atrás aqui pra frente, dessa forma. Passei por baixo do primeiro, engatei meu fio na agulha e vou puxar ele pra cá. Aqui eu vou girar um pouco a agulha com o fio, vou segurar com esses dois dedos, seguro e retiro o círculo da minha mão. Vou pegar com a outra mão, vou pegar o fio que vem do rolo, vou engatar na agulha e vou passar por dentro dessa laçadinha. Então, a primeira correntinha do meu círculo mágico, ela está pronta, né? Então, eu já costumo contar esse aqui como meu primeiro ponto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o círculo, esse pedacinho de fio que sobrou. E para fazer os próximos pontos do círculo mágico, eu vou passar por dentro minha agulha, por dentro do círculo e por baixo desse fiozinho que sobrou. Então, eu vou vir com a agulha, passar por dentro do círculo mágico, ela vai sair aqui. Vou laçar o fio do rolo e trazer ele aqui pra frente. Vou dar uma altura, vou ficar com duas laçadinhas na minha agulha. Vou pegar o fio do rolo e vou passar por dentro dessas duas laçadinhas, dessa forma. Eu já gosto de ir ajustando os pontos, para eles já ficarem arrumadinhos aqui. E aqui, essa laçada que tá aqui na agulha, você pode, se você perceber que ela tá muito folgada, você puxa aqui o fio do rolo, ajusta no tamanho certo, não deixa muito apertado, porque senão vai ficar difícil de trabalhar. Deixa exatamente do tamanho da agulha aqui, tá? Esses pontos é importante, esses primeiros pontos é importante que vocês deixem eles um pouco mais folgados, para que quando nós formos fazer a segunda carreira, nós não tenhamos muita dificuldade. Então, não esquecer de deixar o ponto mais folgado nessa primeira carreira, tá?
Então, vamos lá. Até agora, nós fizemos 2 pontos. Então, vamos lá para o terceiro ponto. Vou vir dentro do meu círculo, vou pegar o fio do rolo, trazer ele aqui pra frente, vou dar uma altura, fico com 2 laçadinhas na agulha, vou pegar o fio do rolo e passar por dentro das 2, dessa forma. Dessa forma aqui, eu já fiz meu terceiro ponto, sempre lembrando de deixar mais folgadinho, tá? Ah, um detalhe bem importante que eu já ia esquecendo, deixa eu ir aqui. Esse primeiro ponto que eu fiz aqui, eu já vou colocar um marcador. No momento que você fizer o ponto, você já pode colocar o marcador, que aí vai ficar mais fácil de visualizar esse ponto na segunda carreira, tá? Eu já ia esquecendo, mas eu já coloquei ele aqui no meu primeiro ponto, tá bom? Então, vamos lá pro terceiro. Vou vir aqui dentro do meu círculo mágico, vou passar minha agulha lá atrás, vou pegar o fio do rolo, vou engatar na agulha e vou trazer ele aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, dei uma altura, pegar o fio do rolo e vou passar por dentro das 2 laçadinhas que estão na agulha. Já vou ajustando. Vamos lá mais uma vez, passar aqui por dentro do círculo, lá atrás, vou puxar aqui pra frente, vou dar altura para o ponto ficar folgadinho, vou pegar o fio do rolo e passar por dentro das 2 laçadinhas. Então, vamos ver quantos pontos já fizemos. 1, 2, 3, 4, 5... Vamos para o nosso sexto ponto, lá atrás, passar por dentro do círculo, colocar minha agulha lá atrás, trazer o fio aqui pra frente, dar altura, fico com as 2 laçadinhas, laço o fio do rolo e passo por dentro delas 2. Já vamos arrumando, deixando arrumadinhos. Aqui em cima, vocês podem ver que vão se formando as correntinhas. Eu acho um charme também essas correntinhas. Então, para cada ponto vai se formando uma correntinha em cima, tá bom? Então, vamos para o nosso sétimo ponto. Esse vai ser o último ponto do meu círculo mágico, tá? Então, vamos lá novamente. Vou lá atrás, pego o fio do rolo, trago aqui pra frente, dou altura e passo por dentro das 2 correntinhas. Então, vamos conferir quantos já foram feitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. O meu círculo, ele fecha certinho com 7 pontos. Então, agora nós vamos fazer a mágica acontecer, né? Como vamos fazer isso? Com esse fiozinho que sobrou lá do início, nós vamos puxar. Eu não gosto de puxar ele todo nessa fase aqui, porque quanto mais eu puxo, mais os pontos eles vão ficando apertados e eu vou sentir mais dificuldade de fazer a próxima carreira. Então, eu deixo ele um pouco aberto e depois eu vou fechando, né? Aqui eu vou fechar um pouco, não vou apertar muito. Aqui esse espaço que ficou, ele vai fechar mais quando eu fechar aqui meu círculo mágico, né? Não foi um espaço que ficou, uma distância que ficou muito grande, então dá certo os 7 pontos pro meu círculo mágico. Isso vai depender muito também da tensão que você coloca no seu ponto, né? A força que você usa para fazer. Normalmente, o meu ponto ele é bem apertado. Dependendo do dia, também coloco muita tensão. Mas, conforme vocês forem praticando, vocês vão controlando mais essa questão da tensão, tá? Então, aqui agora, vamos fechar
o nosso círculo mágico. Então, eu vou aumentar essa laçadinha aqui, vem aqui, vou aumentar, deixar ela bem maiorzinha. Vou deixar esse fio que sobrou aqui do lado. Não vou arrematar ele agora, porque esse círculo, quando nós estamos fazendo a segunda carreira, ele tende a abrir. Então, a gente puxa ele depois que termina a segunda carreira e ele não vai mais abrir, tá? Então, como vamos fechar o nosso círculo mágico? Eu aumentei aqui a laçadinha, vou vir aqui na minha primeira correntinha deitada, vou passar minha agulha por baixo dessas duas laçadinhas da correntinha, tá? Eu vou usar essa agulha menor só para explicar para vocês, para ficar melhor de visualizar. Aqui uma laçadinha e aqui a outra. Então, eu vou vir com a minha agulha de trás para frente, vou passar ela aqui embaixo das duas correntinhas, vou laçar essa alcinha. Posso aumentar, posso deixar ela do tamanho que eu desejar, tá? Depois a gente ajusta. Lacei aqui, vou levar ela lá pra trás. Puxo. O círculo já fechou. Então, como eu faço pra diminuir essa laçada? Eu vou puxar o fio que vem lá do rolo. Então, ó, conforme eu vou puxando, essa laçada vai diminuindo. Aqui é a laçadinha que eu levei lá pra trás. Se eu puxar ele aqui, ela volta. Então, essa laçadinha aqui é essa que eu levei aqui pra trás, tá? Por que eu gosto de colocar esse marcador aqui? Porque vai ficar mais fácil de vocês que estão começando agora visualizar esse primeiro ponto. Então, é interessante você usar, me ajudou bastante no início. E eu sempre tenho aqui em casa, porque tem peças que eu faço uso, né? Fica mais fácil de identificar alguns pontos. Então, nossa base, como vocês podem ver aqui, ela é uma base em ponto baixo centrado. Então, o que isso significa? Que nós vamos trabalhar no centro do ponto. Então, como que eu vou identificar o centro do ponto? O centro do meu ponto, ele vai estar aqui, entre essas duas alcinhas aqui. Você pode ver que ele forma um Vzinho. Então, embaixo de cada correntinha dessa, forma um Vzinho aqui embaixo. Em todas tem. Tá vendo? Então, eu vou colocar minha agulha exatamente no meio desse Vzinho. Então, vamos lá. Vamos fazer nosso primeiro ponto baixo centrado. Eu costumo colocar minha agulha aqui embaixo dessa laçadinha que eu levei pra lá. Só pra ficar mais fácil de vir procurando aqui o primeiro ponto, né? Aqui a gente já identificou qual é o primeiro. E eu vou procurar esse primeiro ponto, ele é um pouquinho mais chatinho de achar o centro, mas com jeitinho, você vai mexendo sua agulha aí, com jeitinho você consegue identificar e colocar sua agulha no centro do ponto. Então, aqui fica uma laçadinha desse lado, uma laçadinha aqui e em cima fica essa alcinha aqui. Dessa forma, eu sei que eu já encontrei o centro do meu ponto, tá? Ele sempre vai ficar dessa maneira. Então, como é que eu faço agora? Vou pegar esse fiozinho aqui que sobrou, nós vamos deixar ele aqui de lado, para não confundir. Vamos engatar o fio do rolo na agulha e trazer aqui pra frente. É importante, gente, vocês pensarem da seguinte forma. O segredo do crochê não é força, né? Por que eu digo isso? Porque quando eu iniciei, eu colocava muita força, tinha uma dificuldade muito grande para fazer esse círculo mágico. Colocava muita força que eu chegava a ficar com dor no pulso, de tanto que colocava força para puxar e para achar o centro do ponto. Então, aos poucos você vai entendendo que não é força, é jeito, é paciência, é prática, né? Então,
vocês têm que pensarem dessa forma, tá? Então, é jeito e paciência que vai dando certo. Então, aqui eu trouxe o fio do rolo aqui pra frente, vou engatar essa alcinha aqui na agulha e vou pegar o fio do rolo e passar por dentro dessas duas alcinhas e trazer aqui pra frente, dessa forma. Aqui eu já posso tirar o meu marcador desse pontinho de trás e já posso colocar ele aqui na frente, nesse ponto que eu acabei de fazer, para você identificar que chegou no final da carreira, né? Quando você chegar aqui e ver que o seu primeiro ponto foi esse, você vai ver que já finalizou a carreira. Esse fechamento que eu fiz aqui é o fechamento que a gente chama de fechamento invisível. Ele não vai ficar nenhuma marca do fechamento aqui. Dessa forma, você não consegue identificar qual foi, onde você começou e terminou a sua base. Nessa segunda carreira, nós precisamos fazer uma carreira de aumentos. O que isso significa? Para cada ponto de base, para cada ponto desse que nós fizemos aqui do círculo mágico, nós precisamos colocar 2 pontos juntos. Isso vale para uma base de qualquer tamanho que vocês forem fazer. Sempre vai ser dessa forma, tá? Eu vou fazer o círculo mágico, a minha segunda carreira vai ser sempre de aumentos. Então, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui com minha agulha no mesmo lugar que eu entrei para fazer o primeiro ponto. Vou vir aqui com minha agulha, vou ficar mais uma vez, vou sair com a agulha no centro do ponto. Vou pegar meu fio e trazer ele aqui pra frente. Dou altura, fico novamente com as duas laçadinhas e vou passar meu fio do rolo dentro delas duas. Já vou ajustando aqui, arrumando o ponto. E dessa forma, eu já fiz o meu primeiro aumento, os meus 2 pontos juntos. E agora vamos pro próximo. Aqui, mais uma vez, embaixo da minha correntinha, eu vejo o Vzinho e vou inserir minha agulha no meio desse Vzinho. E ela já vai sair aqui, ó, bem no centro do ponto. Vou pegar meu fio, vou trazer aqui pra frente. Eu costumo sempre tentar deixar esse ponto aqui, né, essa laçada aqui, na altura do ponto anterior. Por exemplo, eu vou vir aqui, inserir minha agulha e não dou a altura, não levo em consideração a altura. Então, dessa forma, você já consegue ver que esse ponto, ele ficou menor que esse, porque eu não dei a altura necessária. Então, eu sempre observando o meu ponto anterior, eu consigo deixar os meus pontos mais ou menos na mesma altura. Dessa forma, você vê que essa laçadinha está mais ou menos da altura do ponto anterior. Então, quando eu dou essa altura, eu venho, pego o meu fio do rolo e passo por dentro das duas laçadinhas. Então, como é ponto duplo, eu vou vir novamente no mesmo lugar, vou dar a altura, pegar meu fio, passar por dentro das duas laçadinhas, dessa maneira aqui. Mais uma vez, vou inserir minha agulha bem no centro desse Vzinho, dessas duas alcinhas aqui. Sempre vou olhar se realmente saiu no centro, às vezes dá uma escapada e a gente não coloca no centro, mas aí você dá uma olhada para conferir. Com jeitinho, vai ajustando a agulha. Um jeitinho, às vezes, de você puxar a agulha, às vezes até para achar o centro do ponto, com um jeitinho assim, você vai mexendo a agulha e aí a agulha vai encontrando lá o lugar para sair, né, que vai ser o centro do ponto. Aqui, mais uma vez eu vou mostrar para vocês aqui, aqui é o Vzinho, ó, o Vzinho que eu falo, você vai inserir sua agulha bem nesse centro aqui, né, ó.
aqui finalizamos nossa segunda carreira. O círculo abriu um pouco, vamos pegar esse restinho de fio aqui e vamos puxar. Pode puxar tudo, porque agora não tem problema os pontos ficarem juntinhos. O ideal é que eles fiquem mesmo, que esse círculo ele feche todo. Se o seu fio for muito seco, talvez ele não feche todo, mas não tem problema. Isso não vai influenciar em nada no resultado do seu trabalho. Às vezes a gente faz esse movimento assim também, que facilita fechar esse círculo aqui, tá? Nessa próxima carreira, uma informação bem importante. Como eu sei que eu fiz a quantidade de pontos correta? Vai ser da seguinte forma. Eu iniciei o meu círculo mágico com 7 pontos. Então, se eu fiz 2 pontos juntos em cada ponto de base, então eu tenho que ter 14 pontos. Eu tenho que ter 14 correntinhas aqui em cima. Então, é dessa forma que eu sei que eu fiz a quantidade de pontos corretas. Então, se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por que 13? Porque eu ainda vou fechar aqui e aqui vai formar o 14º ponto, tá? Quando eu fechar aqui, vai formar a última correntinha. Então, dessa forma, eu sei que eu fiz a quantidade correta. Se você iniciou seu círculo mágico com 6, nessa segunda carreira vai ter que ter o dobro, então você vai ter que ter 12. Se foi com 8, então você vai ter que ter 16. E assim sucessivamente, tá? Então, nessa carreira também, nós já vamos arrematar esse fio aqui que sobrou. Eu gosto de arrematar conforme eu for fazendo a segunda carreira, eu já vou escondendo ele por trás dos pontos. Fica bem mais estruturada a peça e fica bem mais segura, né? Então, eu gosto de fazer dessa maneira. Então, eu vou, conforme eu fiz aqui no círculo mágico o fechamento invisível, e aqui também eu vou fazer o fechamento invisível, tá? Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui na minha primeira correntinha deitada, não nessa, essa aqui é o meu ponto. Eu vou vir nessa primeira aqui, vou inserir minha agulha de trás para frente, embaixo das alcinhas que se formou, vou puxar meu fio, vou engatar na agulha e vou levar para lá. Puxo tudo, ficou muito folgado aqui, então eu venho com o fio do rolo, puxo, ajusto o tamanho que eu acho que é ideal, né? Para que a agulha ela corra certinha, a agulha não, o fio corra certinho na agulha. Esse marcador aqui eu já vou tirar, porque a gente já identificou o primeiro ponto, então aqui eu já vou tirar. Então, agora, vamos para nossa terceira carreira. Então, nessa terceira carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Para cada ponto de base, nós vamos fazer assim. Vai ser um ponto sozinho e um aumento. Vai ser nessa sequência. Mais uma vez, independente do tamanho da base que você vai fazer aí, vai ter que seguir essa mesma lógica, tá? A minha terceira carreira vai ser um ponto sozinho e um aumento. Eu vou intercalar um ponto sozinho e um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Então, vamos lá. Aqui eu vou retirar minha agulha. Eu costumo colocar o dedo aqui para essa laçadinha não fugir. Vou identificar. Aqui nessa segunda carreira, vai ficar mais fácil de você identificar o centro do ponto. Vai ser mais fácil de você achar, né? Então, vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo. Então, eu venho aqui novamente, né, no Vzinho, não vai mudar. Vou vir no centro desse Vzinho aqui. Vou inserir minha agulha e ela vai sair lá atrás. Ela vai sair aqui atrás. E eu vou ajustando, vou mexendo e ela vai se ajustando ali.
Então, aqui é aquela laçadinha que eu levei lá pra trás. Vou pegar o fio que sobrou, vou colocar em cima da agulha. Vou pegar o fio do rolo e vou levar ele lá pra trás. Com jeitinho, girando a agulha direitinho, pra essa alcinha ela não sair. Aqui, o que é que eu tenho? Eu trouxe o fio do rolo pra cá. Aqui eu tenho aquela alcinha que eu levei lá pra trás. E aqui é o fio que sobrou, que eu vou arrematar aqui. Então, agora eu dou a altura, coloco a alcinha na agulha, deixo esse fiozinho que sobrou bem aqui no meio, atrás dos pontos. Vou pegar o fio do rolo e trazer ele aqui pra frente, dessa forma. Fizemos o nosso primeiro ponto da terceira carreira. E aí, se aqui eu fiz um ponto sozinho, no próximo eu vou fazer 2 pontos juntos. Então, eu vou vir no meio do meu Vzinho, lá atrás, vou verificar se vai sair no centro. Vou pegar o fio do rolo, vou trazer aqui pra frente, vou dar altura e vou fechar. Já vou ajustando assim mesmo com a mão. Aqui, mais uma vez, vou no mesmo ponto, vou lá atrás, vou trazer o fio do rolo aqui pra frente. Então, aqui eu fiz um ponto sozinho, 2 juntos. Um ponto sozinho e um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, vamos mais uma vez lá atrás, no centro do ponto. Trago ele aqui pra frente e fecho. Então, esse aqui agora vai ser um ponto sozinho, porque eu fiz um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, aí agora vai ser um aumento. Dou altura, sempre levando em consideração a altura do ponto anterior e puxo. Aqui serão 2 pontos juntos. Aqui eu sigo arrematando aquele restinho de fio, né? Eu trouxe ele aqui pra cima e vou arrematando aqui. E ele vai ajudando a dar mais estrutura na base, tá? Então, fiz o meu aumento. O próximo vai ser um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Sempre gosto de vir aqui, de ajustar os pontos e arrumando. Esse restinho de fio aqui eu já posso cortar. Se você preferir colocar um pinguinho de cola aqui, pode colocar também. Aqui eu vou empurrar ele mais pra lá. Então, nossa base, ela já tá quase pronta, né? Então, ela já fica linda dessa forma. Então, aqui eu já arrematei o fio e vou fazer o meu fechamento.
Então, como eu ia falando, se você terminou aqui com um ponto sozinho, você tem que rever a sua sequência de pontos para ver onde foi que você errou, porque se você começar com um ponto sozinho, você tem que terminar com 2 juntos. Ou se você optar por começar com um aumento aqui, você tem que terminar com um ponto sozinho. Então, nesse caso, nossa sequência deu certinha. Então, agora vamos fechar a nossa terceira carreira. Mais uma vez, eu vou aumentar essa laçadinha. Vou vir aqui com minha agulha de trás para frente, nessa primeira correntinha deitada. Vou passar por baixo das 2 alcinhas. Nessa carreira aqui eu vou finalizar a minha base, né? Eu não vou fazer mais carreiras. Eu vou terminar minha base aqui. Então, eu vou fazer agora o acabamento do ponto baixíssimo, né? Ele dá todo um charme para a peça. Como que eu gosto de fazer esse acabamento do baixíssimo? Eu vou pegar meu fio e eu vou dar 5 voltas na minha peça, né? Vou dar 5 voltas aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse momento aqui, eu vou cortar o meu fio. Essas 5 voltas, elas são suficientes para eu fazer todo o acabamento da minha peça. Independente do tamanho da sua base, você vai fazer dessa forma, colocar as 5 voltas do fio ao redor da peça e ela vai ser suficiente, esse fio vai ser suficiente para você terminar o acabamento da sua peça. Então, agora eu vou puxar todo esse fio aqui pra frente. Vou puxar ele todo. E agora eu vou fazer o meu fechamento invisível. Eu vou vir da mesma maneira, com minha agulha aqui embaixo das 2 correntinhas, das 2 laçadinhas da minha primeira correntinha deitada. Vou pegar esse fio que eu trouxe pra cá e vou levar ele lá pra fora agora, lá pra trás. Vou levar todo. Por quê? Porque eu vou simular uma correntinha aqui nesse fechamento. Porque sem ele, deixa eu tirar aqui pra você, ó. Eu vou simular essa última correntinha aqui. Vou simular essa correntinha aqui. Então, eu vou fazer dessa forma. Vou vir aqui com a agulha, do mesmo jeito que eu faço o fechamento. Vou puxar o fio pra lá. Eu vou mostrar pra vocês como que por que eu gosto de fazer esse acabamento dessa forma. Aqui eu procuro deixar essa alcinha do tamanho das outras, vou virar a minha peça e posso vir até com uma agulha menor aqui nesse meu último ponto. Esse aqui é o meu último ponto. Aqui embaixo dessa alcinha, vou colocar minha agulha aqui e vou sair bem no meio da correntinha correspondente a esse ponto, aqui. Vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui pra trás. Vou trazer todo ele aqui pra trás. Assim. Dessa forma, eu já simulei a minha correntinha, né? Você não consegue nem identificar qual foi a correntinha que você simulou, né? Acha que todos foram dos pontos centrais. Então, agora, o meu fio tá saindo nesse ponto aqui. Então, eu vou vir aqui embaixo. Agora, eu não vou fazer mais ponto centrado. Agora, eu vou fazer meus pontos baixíssimos. Eu vou vir aqui agora embaixo, vou inserir minha agulha de frente lá pra trás, embaixo das 2 alcinhas. Vou pegar meu fio e vou trazer ele aqui pra frente.
Não vou fechar, eu vou vir aqui embaixo da alcinha da próxima correntinha, ó, a correntinha tá aqui, eu vou inserir minha agulha embaixo das alcinhas, vou pegar meu fio e vou trazer ele aqui pra frente. Vou ficar com 2 laçadinhas e vou passar essa laçadinha por dentro dessa forma. Dessa forma, eu já fiz meu primeiro ponto baixíssimo. Aqui, eu vou pegar minha agulha e inserir embaixo das alcinhas da minha próxima correntinha. Assim, não no centro, embaixo. Vou pegar meu fio, vou trazer ele aqui pra frente e vou passar esse por dentro desse. Aqui eu gosto também de dar um pouco de altura, para que os pontos baixíssimos eles não fiquem repuxando, né? Se eu apertar muito, se eu não der um espaço aqui, uma altura aqui, ele vai ficar repuxando e aí não vai ficar um resultado legal. E agora, nós vamos chegando ao nosso último ponto. Como que eu sei que é meu último ponto? Aqui, eu já consigo identificar o meu primeiro ponto baixíssimo. Então, agora, eu só vou inserir minha agulha nessa próxima correntinha aqui, porque na próxima, ela já tem o meu primeiro ponto baixíssimo. Então, aqui é o meu último ponto. Você pode ir ajustando a peça, né? Malha, então é maleável, você vai conseguir ir moldando sua peça. Então, como que eu vou fazer esse acabamento agora? Eu vou puxar todo esse fio aqui pra frente. Puxar todo esse fio aqui pra frente, dessa forma. Como se eu fosse fazer o fechamento normal mesmo. Gosto de vir com minha agulha menor. Então, eu vou vir aqui nesse meu primeiro ponto baixíssimo, aqui embaixo das duas alcinhas dele. Vou pegar esse fio que a gente trouxe pra cá e vou levar ele lá pra trás. Vou levar lá pra trás, vou puxar tudo, porque agora, mais uma vez, eu vou simular a correntinha, simular as correntinhas. E aí, agora, eu vou virar a peça e aqui tá meu último ponto, eu vou vir aqui na correntinha, na minha última correntinha aqui, e vou sair com minha agulha bem no meio do meu último ponto baixíssimo, aqui. Meu último ponto tá aqui, eu vou vir na alcinha dele, que formou dele aqui, e vou entrar bem no meio do meu primeiro ponto baixíssimo. Vou pegar esse fio e vou levar ele aqui pra trás. Vou puxar tudo. Puxei tudo. E dessa forma, eu simulei as correntinhas, né? Fica lindo demais. Eu acho muito linda essa base, nesse ponto centrado. Dá super certo também pra você usar como um porta-copos.
né? Você fazer um conjunto aí de porta-copos, vai ficar super charmoso sua mesa. Então, aqui agora eu vou arrematar esse restinho de fio que sobrou. Vou arrematar, vou passar ele aqui entre os pontos, né? Não tem segredo, essa parte aqui é bem tranquila. Você vai passando por dentro dos pontos com agulha menor, fica mais fácil de você fazer esse processo com calma, sempre tendo o cuidado de não passar com a agulha lá pra frente da peça, né? Vai só aqui por trás mesmo dos pontos. Quando você achar que... Sim, tem que ter também o cuidado de não puxar muito esse fio pra não... Aqui eu puxei um pouco, né? Então, eu já vou ajustar aqui. Tem que ter cuidado pra não puxar muito aqui e repuxar a nossa correntinha aqui na frente. Então, quando você vê que você já arrematou o suficiente, né? Que já tá seguro, você pode colocar um pinguinho de cola e cortar o fio. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Puxo pra cá. Pra mim já tá suficiente esse acabamento aqui. Pra mim já tá ok. Então eu corto meu fio, coloco um pinguinho de cola, se eu preferir. E já tô com minha base pronta, né? Fiz essas duas bases aqui. E tá linda, né? É um charme. E super estruturada. Daqui, se você quiser já subir o seu cestinho, já tá pronta, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like e se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Um beijo e fiquem com Deus!